irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje é um dia tão especial quanto qualquer outro domingo, mas é no dia de hoje que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para essa manhã nós vamos meditar um pouco em Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura do verso 1 ao 14. Apocalipse, capítulo 5, verso de 1 a 14. Pode acompanhar na sua Bíblia, então temos aqui o texto também. Diz assim o texto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem debaixo, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e a força, a honra e a glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque hoje nós, junto com outros irmãos, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia em que o Senhor o resgatou dentre os mortos, devolveu a vida, selando assim o plano da salvação, selando assim a nossa salvação, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Agora nós pedimos, ó Deus, que o meditar na Tua palavra, Deus, seja prazeroso ao nosso coração, que venha trazer transformação ao nosso coração, Pai. Assim nós rogamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Aproximadamente 50 anos antes de João ter recebido a revelação de Deus sobre os últimos acontecimentos, a crucificação de Jesus estava acontecendo em Jerusalém. O Cordeiro de Deus estava sendo oferecido em sacrifício sobre a cruz do Calvário. Naquela ocasião, dias antes da crucificação, Maria, uma mulher piedosa, despejou um jarro de perfume caro sobre a cabeça de Jesus,
ungindo antecipadamente para o seu funeral. Judas Iscariotes repreendeu a mulher por tamanho desperdício. Aquele perfume poderia ser vendido por alto preço e o valor poderia ser repartido entre os pobres. Mas ao invés disso, Jesus repreendeu Judas diante de todos, defendendo a atitude da mulher. Logo a seguir, Judas saiu às escondidas e planejou secretamente trair Jesus, entregando aos seus inimigos. Àquela altura, Judas estava completamente decepcionado com o seu Senhor. A indiferença de Jesus em usar o seu poder para enriquecer financeiramente e politicamente os seus discípulos esgotou a paciência de Judas. E agora Jesus o embaraçava ainda mais diante de todos, defendendo a atitude de uma mulher. Por fim, baseado no ponto de vista etnocêntrico de Judas, a enorme ambição de Jesus de dissipar as bênçãos messiânicas sobre todo o mundo dos gentios, em vez de concentrar as bênçãos sobre os judeus, mostrou que Jesus não era nem um pouco prático. Se isso de fato aconteceu, Judas foi o mais inteligente dos discípulos, pois foi o primeiro a entender que o reino messiânico não estava reservado apenas para os judeus, mas para os cães gentios. Mas a ofensa de Maria era o que rompia o último vestígio de qualquer obrigação que ainda sentisse em relação a Jesus. Judas começou a listar as suas queixas. Investira 3 anos da sua vida esperando que Jesus causasse uma revolução social e política em Israel. Mas nada disso havia acontecido. De alguma forma era necessário ser ressarcido do tempo desperdiçado e dos lucros que deixou de ter durante o tempo que acompanhou Jesus. Uma ideia surgiu de repente, um modo hábil para recuperar pelo menos uma parte das suas perdas. Para tanto, seria necessário trair um amigo, mas esse amigo já mostrara uma habilidade notável em viver perigosamente e resistir. Judas pensou que um pequeno trato com os sacerdotes não resultaria na morte de Jesus. Sua esperteza facilmente o livraria dos seus acusadores no tribunal, pois tinha grande facilidade de falar. Ou mesmo a multidão que o acolheu em sua entrada triunfal em Jerusalém exigiria a liberdade de Jesus sob ameaças de motins, pois a sua popularidade era enorme. Ainda se tudo falhasse, Jesus conseguiria escapar de modo da morte sem dificuldade. Enquanto isso, Judas fugiria para algum lugar da Palestina, a fim de recomeçar a sua vida com o pouco que havia recuperado. Entretanto, aguardaria em Jerusalém o suficiente para ver como Jesus seria libertado. Para absoluto terror de Judas, as coisas aconteceram totalmente ao contrário do que havia planejado. Jesus inexplicavelmente deixou de exercer os seus poderes. Jesus, que facilmente calava os mais renomados dos fariseus, agora é calado diante das acusações. As multidões que o receberam em Jerusalém, clamando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Agora é a mesma multidão que, enfurecida, gritava, crucifica-o, crucifica-o. E quando a sentença de morte foi anunciada, seu amigo seria morto como os piores criminosos, por mão dos soldados gentios e sobre uma cruz gentia. Então Judas, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus, se deparava com uma terrível realidade. Ele havia contribuído para aquele crime odioso e injusto. Diante do sangue inocente que escorria pela cruz, nada mais restava a não ser devolver as moedas de prata e ir se enforcar. Por fim, Jesus foi condenado, foi crucificado, foi morto e sepultado. Mas ao terceiro dia, Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E agora, aproximadamente 50 anos depois desses acontecimentos, o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, por causa de anunciar o Evangelho, por causa de testemunhar de que Cristo morreu e de que Deus o ressuscitou, Deus o arrebata em espírito. E então ele recebe a revelação do Apocalipse, recebe a revelação dos últimos acontecimentos. Mas agora João está diante do trono, ele tem a visão do trono, e João estava diante da santidade indescritível. Se nós voltarmos o texto um pouquinho antes, no capítulo anterior, capítulo 4, verso
verso 2 e 3, ele diz: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João não encontra palavras para descrever aquilo que está em torno do trono, aquilo que havia próximo ao trono, aquilo que estava diante do trono. João encontra palavras para descrever, mas ele não encontra palavra para descrever aquele que está sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono era indescritível para João. Também aquele que estava sentado no trono tinha na mão direita um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Esse era um costume da antiguidade. Um testamento, quando era redigido, quando esse testamento era fechado, eram então selados com 7 selos sobre os barbantes que prendiam esse testamento. E normalmente o 7º selo quem colocava era aquele que tinha testemunhado todo o escrito daquele testamento. O livro em si pode representar várias coisas, mas fato é que no livro estava o plano do destino do mundo. Mas há um problema aqui. Ninguém havia sido achado digno de abrir esse livro. Ninguém era digno nem mesmo de olhar para esse livro. Não havia sido achado ninguém nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém que pudesse abrir esse livro. No início de toda a história, quando nós saltamos de Apocalipse e voltamos lá para Gênesis, lá em Gênesis havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. E havia uma única regra: ninguém poderia comer do fruto daquela árvore. Porque o dia em que o homem dela comesse, a morte sobreviria. O destino do homem seria a morte. O homem morreria a partir daquele ato. E para o homem, na sua desobediência, toma desse fruto, come, desobedece a Deus, vem a morte com ele toda a consequência do pecado. E agora João está diante do trono, está tendo a visão do trono. E no trono está alguém sentado que é indescritível. Por isso que eu tenho, sempre friso bastante essa ideia de toda vez que nós tentamos de formatar um Deus, trazer um Deus para a nossa cabeça, desenhamos um Deus, na verdade nós criamos um ídolo. Porque propriamente João, que estava tendo a visão desse trono, ele não encontra palavras para descrever quem é que estava sentado no trono. Ele consegue descrever tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que está em volta do trono, mas aquele que está no trono, ele não tem palavras para descrever. E João diz: e eu chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Há um profundo desespero por parte de João em saber qual eram os desígnios de Deus. Mas ninguém era digno de abrir esse livro. Todo homem que vive sem Deus, por mais que apresente uma calma serenidade, ele vive desesperado. Ele vive na incerteza do seu futuro. Por mais que ele apresente uma tranquilidade enorme, por mais que seja uma boa pessoa para todo mundo, que tenha um bom relacionamento com as outras pessoas, pensar no futuro, pensar no após a morte, isso lhe causa incômodo, porque há sempre uma incerteza. E João chora copiosamente porque ninguém era achado digno de abrir o livro. Ninguém era digno de abrir esse livro que revelava qual era o destino que Deus tinha, o desígnio que Deus tinha para a vida do homem. Judas sente profundo remorso por saber que o fim de seu amigo seria a cruz. Judas, depois de se deparar com o que havia feito, o sentimento que ele tem é de remorsos.
seu coração é tomado por remorsos e desesperadamente busca a morte. O homem sem Deus, ele vive sem sentido, ele vive desesperado por respostas daquilo que ele não encontra. Alguns até se escondem por detrás dizendo: não, a vida é essa aqui, a hora que acabar essa vida acabou tudo. Mas na verdade ele cria isso como uma defesa, porque ele sabe que depois da morte há algo ainda do qual ele não conhece, e isso lhe causa preocupação, lhe causa incômodo. Mas diante do trono, diante daquela santidade indescritível que João contempla, um ser humilde como um cordeiro, mas que tem autoridade como um leão. No jardim do Éden, o homem foi punido por causa da desobediência, de se apropriar daquilo que não era digno. Diante do trono que João está contemplando, o livro com os desígnios de Deus, ninguém poderia abrir esse livro, mas, todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Talvez nos apeguemos demais à figura do leão. Essa figura do leão ela é muito usada, né? Em vários meios. Eu lembro que uma época eu trabalhei numa congregação no Jaraguá, e quando eu ia para essa congregação, eu contava 14 igrejas que eu passava até chegar lá. Era uma porta era igreja, na outra era um bar, uma igreja e um bar, e assim ainda até chegar lá. Mas eu lembro que tinha uma lá que quando passava que eu achava engraçado, até porque tinha um painel gigante lá e tinha um leão naquele painel. Essa figura do leão ela é muito, muito usada, mas na verdade a figura do leão que é trazida nesse momento tem a ver para relembrar da promessa de Deus que começa lá atrás, desde Abraão, passando pela descendência de Jacó. A promessa que Deus faz desde Abraão, passando por toda a sua genealogia, agora passando por Jacó e passando pela sua descendência. Gênesis capítulo 49, verso 9 e 10. Quando Jacó está próximo à sua morte, reúne os seus filhos e então abençoa os seus filhos. Judá ele não era o filho primogênito, mas quando Jacó chama Judá, ele diz: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurvar-se e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha de Siló, e a ele obedecerão os povos. A ideia do leão da tribo de Judá que venceu, ou seja, o descendente de Jacó, o cumprimento da promessa de Deus desde Abraão, o rei por excelência, por ser da linhagem de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Mas o interessante de tudo isso, que a visão que João tem não é do leão. O ancião diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Mas quando João olha para o trono, para aquele que está no meio do trono, ele não vê um leão, mas vê um cordeiro de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Um cordeiro como tendo sido morto, mas que agora está de pé novamente. Os chifres representam, significam o poder. 7 é um número que representa totalidade, ou seja, aquele cordeiro é que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Esse cordeiro é o que tem a autoridade para pegar o livro da mão daquele que estava sentado no trono.
ou seja, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade daquele que está no trono. Não é a figura do leão, mas é a figura do Cordeiro de Deus, do Cordeiro que foi morto e que voltou a viver. Vocês já viram como mata um cordeiro? Nem quero ver. Mas esse cordeiro traz as marcas de que foi morto e voltou a viver. O cordeiro, quando ele é morto, ele é degolado. Toda a sua garganta é cortada. Não há a mínima possibilidade de um cordeiro, depois de degolado, voltar à vida. Mas diante do trono está o Cordeiro de Deus, aquele que foi oferecido como sacrifício santo e agradável a Deus, que tem agora o mesmo poder e a mesma autoridade daquele que está assentado no trono. Porém, ainda havia um outro fato a ser acontecido, um outro evento para ser acontecido diante do trono. Apocalipse capítulo 4, verso 9 ao 11, diz: quando esses seres viventes derem glória, certo? Ele fala, quando esses derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse evento ainda não havia acontecido. Esse evento João descreve no capítulo 11, mas não havia ainda acontecido, porque quando esses seres viventes derem glória, ou seja, era algo que iria acontecer ainda. Agora, isso só vai acontecer no capítulo 5. Pouco adiante, João vai descrever isso e diz: e quando tomou o livro, ele está se referindo a quem? Ao Cordeiro, que vai e toma o livro da mão daquele que estava no trono. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Há um evento a ser acontecido, que João descreve. Ele está vendo esse evento que ainda vai acontecer. Isso acontece quando o Cordeiro toma esse livro nas mãos. Há um cumprimento nesse momento, mas 2 considerações devem ser feitas. Primeiro, diante do trono são apresentadas as orações dos santos. Santos são todos aqueles chamados por Deus, todos aqueles separados pela graça de Deus. As nossas orações estão diante do trono de Deus. Alguns dias atrás, alguns domingos atrás, nós meditamos aqui quando Paulo fala que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede segundo a vontade de Deus. As nossas orações, as orações dos santos, estão diante do trono de Deus. Estão depositadas diante do trono de Deus. Segundo, pelo sangue do Cordeiro fomos comprados para Deus. Não apenas nós, não apenas os procedentes de Israel, não apenas os procedentes de Israel, que era algo que incomodava bastante os judeus, porque imaginavam sendo eles a descendência de Abraão, então a sua salvação estava garantida.
achavam que a observância da lei, o cumprimento da lei, ao fato de eles serem descendência de Abraão, a sua salvação estava selada, estava garantida por isso. Mas, como nós temos estudado, a partir de Romanos, que Paulo vai desmistificando tudo isso. E agora, diante do trono, pelo sangue do Cordeiro, fomos comprados para Deus. Não apenas nós, mas povo de toda língua, tribo, raça e nação, todos, e somos representados agora diante do trono de Deus. Há essa representação que toda tribo, toda língua, de todo mundo estão diante do trono de Deus. Foi através do sangue do Cordeiro que fomos constituídos reino e sacerdote para Deus. O apóstolo Pedro, anteriormente a isso, ele já dizia, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tudo isso por causa do Cordeiro de Deus. Fomos constituídos reino e sacerdócio para Deus. Fomos colocados diante do trono de Deus. O serviço, o ofício do sacerdote, do sumo sacerdote, era entrar no Santo dos Santos, oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Isso normalmente o sumo sacerdote, ele fazia uma vez, isso acontecia uma vez por ano. E possivelmente o sumo sacerdote entrasse uma única vez na vida no Santo dos Santos, que era uma parte do templo, antes do tabernáculo, depois do templo, que era onde ele entrava, onde ficava a arca da aliança, onde ficavam os utensílios. Ali era aspergido o sangue do cordeiro que era sacrificado. E possivelmente o sacerdote ele entrasse uma única vez na vida, porque havia um sorteio e eram muitos sacerdotes, então era feito um rodízio, era feito um sorteio, e possivelmente ele entrasse uma única vez na vida. Eu já falei há algum tempo atrás, tem uma música que muitos cantam que diz: quem pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Ou seja, através do sangue do Cordeiro, o véu é rasgado do alto a baixo. O Santo dos Santos não está mais reservado uma única vez, mas está aberto a todos. O sangue do Cordeiro nos deu livre acesso para Deus. Não há mais a necessidade do sumo sacerdote esperar uma única vez na vida para poder entrar nesse Santo dos Santos. Nós temos livre acesso a todo momento. Nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao trono da sua graça. Então você não vai pisar uma única vez. Não, você está diante do trono. Você foi colocado pelo sangue do Cordeiro diante do trono de Deus. Toda criatura deve render louvores e adoração ao Cordeiro de Deus. Capítulo 5, verso 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e todos os anciões, cujo número era de milhões e de milhões, e milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Mediante a abertura do livro, pelo Cordeiro, houve grande manifestação de adoração por todo aquele que estava representado diante do trono de Deus.
todo aquele que estava diante do trono, que representavam todas as criaturas de Deus, se prostraram e adoraram o Cordeiro, na mesma intensidade que adorava aquele que estava no trono. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. No nosso coração não pode existir outro sentimento a não ser de glorificar ao Senhor. Sentimento de adoração ao Senhor, desejo de adorar, de manifestar a Jesus Cristo, toda a nossa adoração pelo sacrifício que Ele passou naquela cruz em nosso favor. Nenhum outro sentimento do nosso coração pode tomar esse lugar. Pelo seu sangue nós fomos comprados. Pelo seu sangue os desígnios de Deus são revelados. Pelo seu sangue nós temos uma nova vida. Pelo seu sangue nós fazemos parte agora do povo de Deus. Nós fazemos parte daqueles milhares e milhares que estavam diante do trono. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Como o pastor Marco bem mencionou, celebramos a Páscoa. A sociedade celebra a Páscoa, né? As lojas vendem muito. E como é bom a gente ser crente nessa hora, né? Que a gente passa pela seção que estão os ovos pendurados, né? A gente passa só olhando os preços lá, né? Para criticar aqueles que estão comprando. Aí eles olham aquele que pegou o maior, né? Cara, o cara pagou R$70 no outro. O outro, esse aí vai pagar R$80, vai ganhar um copo de plástico, né? Que é um brinde que vinha junto. Nesse momento você ser crente é bom, porque você só olha para isso, sabe que isso não tem valor nenhum para você, e aí não se critica aquele que está comprando, né? A Páscoa ela foi substituída por elementos secundários que nada dizem do sacrifício de Cristo. Foi substituída por elementos que nada tem a ver com a graça de Deus. A Páscoa ela está cada vez mais sendo substituída pelo mercado do consumismo. Nós que conhecemos a Cristo, devemos resgatar isso a cada dia no nosso coração. Trazer à memória o sacrifício de Cristo naquela cruz. Essa semana, vasculhando o Facebook lá, olhando algumas coisas, e parece que hoje era o Dia Nacional do Café da Manhã na igreja, né? Todas as igrejas que tem no Facebook lá, está lá, culto e café da manhã, culto e café da manhã, café da manhã e culto, né? Então hoje é o Dia Nacional de tomar café na igreja. Mas algo que me chamou a atenção foi, lá mesmo na minha cidade, no Paraná, em uma escola luterana, as crianças representando a morte e ressurreição de Jesus. As crianças pequenininhas, elas encenando a paixão de Cristo. Numa outra escola, que até foi onde eu estudei, um pastor conhecido nosso lá fez um trabalho dentro da escola, também ensinando a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Dentro das escolas, os professores cristãos, professores que conhecem a Cristo, incentivando que a mensagem do Evangelho chegue ao coração daqueles alunos. Essa mensagem nós devemos proclamar por todos os cantos da terra. De que Cristo venceu a morte. De que a Páscoa não é ovo, não é chocolate, não é coelho. Mas é o Cordeiro de Deus que foi oferecido em sacrifício e que ressuscitou, que Deus o Pai ressuscitou dentre os mortos. A Páscoa, celebrada pelos judeus, significava a passagem, quando o anjo da morte passa pelo Egito, trazendo todo aquele rastro de morte. A Páscoa que nós celebramos, ela representa a vida, representa a salvação. O sangue de Jesus que verteu naquela cruz, que foi derramado naquela cruz, trouxe vida, nos trouxe salvação. E o apóstolo Pedro, ainda ele vai dizer, na primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como o prata, o ouro, que
fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais ligaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos comprados. Não foi com coisas corruptíveis. Não foi com prata, ouro ou qualquer outra coisa corruptível. Não foi negócio, não foi barganha com o qual Deus nos comprou, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. O sangue que escorreu por aquela cruz. E como já falei em outras ocasiões, não era simplesmente o fato de Jesus ser crucificado. A morte por crucificação era algo que acontecia em grande escala, se assim a gente pode dizer. Crucificar pessoas era o sinal de que aquela pessoa era um criminoso, de que aquela pessoa tinha feito algo contra o Império Romano, tinha sido manifestado de alguma forma contra o Império Romano. Então, ser crucificado era algo que acontecia constantemente. Primeiro, as pessoas eram torturadas, eram chicoteadas. E a semana ainda eu estava lendo um artigo interessante sobre isso, que falava da crueldade que era quando as pessoas eram chicoteadas. Os chicotes que os soldados romanos usavam, na ponta da suiteira, haviam pequenas bolas de ferro, e nessas bolas de ferro haviam pequenos pedaços de ossos, que toda vez que batia nas costas da pessoa, arrancava a carne junto. Algumas pessoas eram chicoteadas ao ponto das suas costelas a ficarem expostas. E quando a pessoa era levada para a cruz, ela era jogada em cima da cruz, era pregada com pregos em torno de 18 centímetros, que atravessavam os seus pulsos, atravessavam os seus pés. E então lá, agonizando, ela morria. E foi essa a morte que Jesus passou. A morte é uma das mortes mais cruéis que havia. Mas não era o fato simplesmente da crueldade daquela morte. Não era simples o fato de alguém estar sendo crucificado. Mas era o Cordeiro de Deus, o unigênito Filho de Deus, que estava sendo oferecido como sacrifício em nosso favor, pelos nossos pecados. Mas, como Pedro mesmo vai falar por vários momentos, Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Não foi com prata, com ouro, com coisas corruptíveis que Ele nos comprou, mas foi com o precioso sangue. E Deus mesmo o ressuscitou dentre os mortos. Que sentimento brota no nosso coração quando pensamos no sacrifício de Jesus? Toda vez que nós pensamos nesse sacrifício, trazemos apenas a imagem do sofrimento de Jesus, de tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha agonia, ou algo a mais deve brotar no nosso coração, de que era o unigênito Filho de Deus que estava sobre aquela cruz. Nenhum outro sacrifício seria suficiente. Nenhuma outra pessoa que se oferecesse para ser crucificada no lugar de Jesus resolveria o problema. Mas foi o sangue de Jesus que nos trouxe redenção e salvação, que traz a memória quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos participar da ceia. Que esse memorial traz para você? Que significado isso traz para o seu coração? Que o meditar na morte e ressurreição de Jesus possa brotar em nosso coração um genuíno louvor de gratidão. Quando o livro é aberto, todos aqueles que estavam diante do trono, tudo aquilo que era representado diante do trono, se prostraram e adoraram ao Cordeiro. Que o meditar na morte e ressurreição de Jesus possa brotar no nosso coração um genuíno louvor, uma genuína adoração. Que nenhum outro sentimento possa brotar, a não ser de louvor e gratidão ao Senhor, por tamanho amor, tamanha gratidão, por tamanho sacrifício que oferecido em nosso favor. Que a gratidão possa ser algo que se expresse profundamente no nosso coração.
Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.